Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo, tá? Para compartilhar com vocês o conteúdo de mais uma das disciplinas desse terceiro ano, a disciplina de redação publicitária. Uma disciplina um pouquinho maior, de 60 horas, né, gente? Diferente da disciplina de gestão de redes sociais, que é 40 horas, nós temos a disciplina de redação publicitária. Essa disciplina, gente, ela tem um conjunto de características diferentes das disciplinas anteriores que nós temos, porque tem a ver com trabalho com texto, tá certo? Mas é sempre um trabalho que vocês vão fazer com texto publicitário voltado para a área de multimídia, voltado para a área de publicidade e propaganda, né? Ou seja, é texto junto com recurso tecnológico, texto junto com a edição de imagens estáticas, imagens em movimento, tá certo? Então, é texto como parte complementar de uma formação que vocês já tinham, né, já tiveram ao longo das outras disciplinas, e os textos vêm se somar, atividade prática em cima de produção de texto, vem se somar a possibilidade de você acumular novas técnicas para chegar bem preparadinho para o seu estágio, tá certo? Redação publicitária é uma disciplina bacana, viu, gente? No sentido de que existe muita demanda nas agências de publicidade por profissionais de redação publicitária. Se você se especializar nessa área, você vai ter grandes oportunidades de contratação também, tá certo? Enfim, para introduzir o tema da disciplina, a melhor coisa a fazer, tá certo, é mostrar para vocês a natureza específica dela, tá? A partir de algumas especificações iniciais, tá certo? A gente vai falar um pouquinho da disciplina a partir da sua ementa, os objetivos da disciplina, tá certo? E depois a gente vai falar num conjunto de temas que a gente vai abordar no semestre, tá certo? A gente vai tratar desses temas no semestre, tá certo? E aos poucos a gente vai desenvolvendo cada um desses temas à medida que a gente vai avançando nos conteúdos. Claro que a ideia é que eu possa passar o conteúdo e vocês façam as atividades práticas comigo, tá certo? Durante a aula ou em momentos posteriores após a finalização das aulas, tá certo? Então, estando acordado dessa maneira, para que a gente possa falar bem de redação publicitária, tá? Vamos aqui iniciar o primeiro tópico, tá certo? Como eu disse para vocês, a redação publicitária, tá certo? É uma disciplina de 60 horas, tá certo? A ementa dela, que é o quê? O conjunto de conteúdos, né? Ou os temas gerais que vocês vão ver, tá certo? Na disciplina são esses, tá certo? Aqui é a ementa da disciplina, conforme vocês podem ver. Tá? Ementa, criatividade e adequação em publicidade, tá certo? A ideia é que você possa ser criativo, certo? Mas sempre se voltando para o mercado que esteja relacionado com os clientes que querem te contratar, tá certo? Para você realizar uma peça de publicidade e propaganda, tá certo? Junto com isso, elementos do texto publicitário, existe uma série de características do texto publicitário que vocês vão ter que dar uma olhada, tá certo? Eu vou passar para vocês esses elementos, vocês têm que entender cada um deles e utilizá-los na confecção de peças publicitárias, tá certo? A função do título em publicidade e propaganda é outra coisa fundamental. O título é a base de uma boa propaganda, porque uma frase de impacto pode gerar um reconhecimento do público em relação ao produto que está sendo vendido e automaticamente ele pode procurar esse produto, tá certo? Então, um título, uma frase de impacto, uma palavra bem selecionada, bem escolhida, faz toda a diferença na hora de você construir uma peça de publicidade e propaganda. Então tem que avaliar isso nesse sentido também, tá certo? Discurso publicitário e suas características, né? Não é só o título da publicidade, mas o discurso como um todo, né? Existe o elemento central, a informação principal, existe uma série de informações secundárias. Você vai ter que saber qual é a informação principal, que é que você deve produzir para construir um anúncio publicitário, com a informação secundária, com a informação terciária, enfim, ok? Então você vai ter que ver cada um desses elementos e como eles devem se harmonizar no texto para reforçar a imagem, para reforçar, tá certo? Aquilo que você vê, tá? Aquilo que você experimenta do ponto de vista das imagens, seja imagens estáticas, seja imagens em movimento, tá certo? O texto tem que vir junto, tá certo? Com essas imagens, tá certo? Muitas vezes o texto ele não está à mostra na tela, tá certo, gente? O texto ele está num roteiro de comercial de TV, o texto está num trailer de filme ou de seriado, tá certo? Mas ele está lá o tempo todo. É interessante se construir um esforço para ver isso, tá? Para ver qual é o texto à disposição que está muitas vezes oculto, tá certo?
oculto dentro do material, tá certo? Então, todo material publicitário tem textos que estão lá diretamente expressos, tem textos, assim como tem textos que estão ocultos. E esses textos que estão ocultos estão na fala de um apresentador de uma propaganda, tá? Está na narrativa em torno do trailer de um filme ou de um seriado, tá certo? Então a gente tem que observar como é que o texto, a argumentação é construída para que o produto, né, que contém o texto na forma de som, por exemplo, ou na forma escrita, certo? Consiga, para que você avalie como esse produto é feito, que é a peça publicitária, e como é que ele chega no público, tá certo? Tá, linguagens textuais contemporâneas, não adianta só a gente falar, tá certo, gente, de texto no sentido puro da palavra, tá certo? E não só de narrativa, mas a gente tem que observar como cada um dos textos se relaciona com linguagens contemporâneas. O que é uma linguagem textual contemporânea? É o uso do texto para novas plataformas tecnológicas. Por exemplo, o uso de texto em mídia social. Como é que você se relaciona com o cliente? Como é que o cliente retroage com você, tá certo? Você está nas redes sociais, o diálogo é um elemento contínuo. Então, quanto mais preparado para lidar com os clientes de um certo produto, tá certo? No atendimento via rede social, por exemplo, melhor redator publicitário você é também. Entra na conta da redação publicitária esse diálogo contínuo para gerar, tá certo? Maior interesse do público em relação ao produto que está sendo colocado. A gente vai aprofundar cada um desses elementos. Isso aqui são tópicos gerais, tá certo? Que eu estou passando para vocês terem ideia de como é que funciona a redação publicitária, tá bom? E por fim, né, o último tópico da ementa é a relação entre textos, imagens e documentos audiovisuais, tá certo? Ok. Como a gente tinha falado, é preciso fazer com que o texto dialogue com imagens estáticas e imagens em movimentos. Mas o texto ele precisa se adequar também ao suporte de comunicação. O texto no Instagram é uma coisa, o texto no Facebook é outro, o texto no cinema é outro, um texto na TV é outro, um texto no rádio, no podcast, né? A gente vai trabalhar com essa coisa, desenvolvimento de texto para podcast, tá certo? Isso é legal, a gente vai produzir o nosso podcast, tá certo? Em torno de um produto a ser vendido, um serviço a ser realizado, tá certo? Pensem nisso, vai ser bem interessante, tá certo? O texto também muda na questão do podcast ou do formato de rádio alternativo para a web, tá certo? Então, dependendo da plataforma, você vai ter um formato de texto diferente, um formato de texto alternativo, tá certo? Ele vai ter que se adequar ao conteúdo, vai ter que se adequar à plataforma tecnológica, tá certo? O objetivo da disciplina, né, na verdade são dois, né, são dois principais objetivos. O principal objetivo, que é o número 1, conforme vocês estão vendo aí, é propiciar a produção criativa de discursos em diversos formatos na publicidade, tá certo? Outra coisa, promover o amadurecimento, tá certo? Da percepção de diversas linguagens publicitárias, incluindo a linguagem radiofônica, televisiva, né, no outdoor, enfim, tá certo? Varia conforme o formato, como eu tinha dito para vocês. Vocês têm que criar a partir de diversos formatos, tá certo? Mas esses diversos formatos que vocês vão criar demanda que você tenha o conhecimento da maneira mais correta de você utilizar o texto, tá certo? De você produzir o texto. Você não vai produzir o texto da mesma forma em todos os casos. Se for um serviço que esteja ligado à edição de áudio e vídeo, vai ser uma coisa. Se for outro tipo de demanda, vai ser outra coisa, totalmente diferente, tá certo? Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês nesse momento, tá certo? Entender como é que você pode criar texto, né? Produzir texto que vai estar na boca de uma personagem que vai narrar alguma coisa, que vai estar um texto que vai variar o seu formato de acordo com a plataforma. Pode estar na boca do personagem, pode estar na boca de um ator, né? Pode estar na boca de um narrador de futebol, enfim, tá? No podcast, e vai variar. E aí você vai criar de diferentes formas conforme o estudo daquela plataforma, como eu tinha dito para vocês. Esse é o objetivo primeiro, né? A gente tem que desenvolver formas, métodos para criar, tá, textos em diferentes linguagens, tá certo? De acordo com o suporte tecnológico.
Objetivo 2, promover o amadurecimento da percepção das diversas linguagens publicitárias, incluindo a linguagem radiofônica, televisiva e outdoor. É aquilo, né? Além de você criar como um todo, você vai ter que especificar a maneira como você vai produzir o discurso, produzir a narrativa, tá certo? Alguns dos principais conteúdos que nós vamos ver na disciplina, tá certo? Estão aí em tela, tá certo? Linguagens publicitárias em diversas mídias, tipos de comerciais de TV e dinâmica dos comerciais. A gente vai estudar, vai ver esses comerciais, entender como é que os discursos são produzidos, tá certo? Para que a gente possa entender como é que o texto foi construído. Quando a gente observa, quando a gente assiste um comercial, quando a gente fica avaliando como é que aquele comercial foi produzido, a gente consegue entender a estratégia utilizada para criar, tá certo? Criar não só o texto principal, né, o texto da narrativa completa do comercial, mas um slogan, tá certo? Elementos que reforçam a marca, né? São elementos textuais que reforçam a marca, por exemplo, tagline. Tagline é um tipo de slogan especial em que você vai reforçar, vai manter a fidelidade da marca, tá certo? Vai reforçar a fidelidade da marca através da produção discursiva. Redação publicitária para diversas plataformas de comunicação. É aquilo que a gente está falando. Vocês têm que adaptar os formatos do texto às diversas plataformas de comunicação. E produção de materiais publicitários diversos, né? Então a gente tem que entender como é que o texto funciona em diferentes plataformas e produzir esses materiais também. Estudar os materiais e produzir os materiais. Esse é o segredo, tá certo, dessa disciplina. A gente observa, estuda e ao mesmo tempo, tá certo? Ao mesmo tempo produz. Observa, estuda e produz, tá certo? Então, linguagem publicitária em diversas mídias, tipos de comerciais de TV e dinâmica dos comerciais, redação publicitária para diversas plataformas de comunicação, produção de materiais publicitários, tá certo? Dúvidas em relação a algum desses pontos, gente? Se vocês não tiverem dúvidas, nós vamos avançar em relação ao conteúdo da disciplina, tá certo? O que eu gostaria de mostrar para vocês inicialmente, tá certo? Eu gostaria de mostrar um conjunto de exemplos iniciais de como, de propaganda, a respeito de como é que o texto pode ser incrivelmente bem usado, tá certo? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, tá certo? A ideia inicial agora é que a gente possa observar uma série de exemplos, propagandas criativas, bonitas, que utilizaram estratégias, não só de edição de imagens, mas estratégias de produção de texto muito bem feitas, tá certo? Só que você vai observar que toda a estratégia de construção de texto é uma estratégia e uma tática de construção de texto que vai obedecer muito ao momento em que nós vivemos, o contexto em que você está inserido, porque o texto publicitário ele só passa a ter sentido se a pessoa que está recebendo a mensagem entender o repertório, entender o repertório que você está utilizando. Existe um jogo de experiências comuns, tá certo? A pessoa tem que saber o que está se passando no dia a dia, tá certo? Para que aquela linguagem publicitária tenha sentido, tenha valor. Senão ela perde completamente o impacto, tá certo? Então, observemos esse caso aqui fantástico, olha só. Igor, tá? 2.413 dias em quarentena. O isolamento não é para todos, tá certo? Aí o que foi feito aqui? Uma reapropriação da ideia do fique em casa, da ideia de que você tem que se proteger do vírus. Houve uma reapropriação disso no contexto do aprisionamento de animais. Animais são sequestrados, animais são traficados, animais que ficam em jaulas de zoológico, animais que são sequestrados, eles perdem a sua liberdade. Mas será que é possível fazer uma relação entre o ficar em casa na pandemia do ser humano e a situação dos animais? Sim, é possível, porque ficar em casa, no caso do ser humano, é uma escolha, tá certo? Mas o ficar em casa dos animais, aqui como está sendo usado, não é uma escolha. O animal não pediu para ter a sua liberdade cerceada. Não se trata disso, né? Então aqui nós temos uma ave chamada Igor, né? 2.413 dias em quarentena. O isolamento não é para todos. Denuncie o tráfico de animais. Renctas.org.br, tá certo? Renctas, tá certo? Você vai no renctas.org.br e vai
fazer a denúncia, né? Olha que texto bem construído, né? 2.413 dias em quarentena. 2.413 dias em quarentena, ou seja, a quarentena dele foi uma quarentena que não parte da possibilidade de liberdade dele. Ele está completamente preso, tá certo? Ele está completamente amarrado à possibilidade de ter uma vida aprisionada, né? E exatamente por isso, tá certo? Foi colocada a propaganda nesses termos aí, tá certo? Muito bem feito, né? Outro caso bacana é o caso do Tião, olha só. Tião e Tonho, tá? Não é só o Tião, é Tião e Tonho. 17 meses em quarentena. Aí, novamente, né, o sloganzinho, ó. O isolamento não é para todos, tá certo? O isolamento não é para todos. Isso aqui é um exemplo de slogan metafórico, tá certo? Slogan metafórico. A ideia de isolamento, ela é tirada do contexto da pandemia e é utilizada para especificar a realidade, tá certo, dos animais que foram traficados, que foram roubados, né? Tiveram inclusive a sua liberdade roubada. Não é só o tráfico de animais, não é só o roubo dos animais no sentido de fazer disso um caso econômico, né? É um caso, claro, de fazer com que a ideia de isolamento, tá, crie também um impacto emocional para o público, tá certo? Um impacto emocional para o público que, de algum modo, gera o reconhecimento, a identificação do público com a situação dos animais, né? Outro caso, Simão, 12 anos em quarentena, certo? O isolamento não é para todos, denuncia o tráfico de animais, rentas.org.br. Ou seja, eles mudam o nome dos animais, muda a quantidade de tempos de dias ou de anos que eles estão aprisionados, tá certo? Porque cada caso é um caso, né? Mas repete a frase, né? O isolamento não é para todos. O isolamento não é para todos. Ou seja, o slogan, a frase de impacto, tá certo? Se repete, tá certo? O isolamento não é para todos. Rentas, tá certo? Olha que interessante, tá? Apesar de ter pequenas variações no título, certo? Existe uma manutenção, tá? Dessa segunda informação aqui, como vocês podem observar, tá bom? E aí a complementação da mensagem principal com a mensagem secundária é que cria a força do argumento, junto com a imagem, tá, impactante do animal. Por isso que a relação entre texto e imagem é fundamental, tá certo? Aqui nós temos o caso do Joca também, né? 20 meses em quarentena, tá? O isolamento não é para todos, denuncia o tráfico de animais. Novamente, né? Outro bicho aprisionado, outro bicho refém do tráfico, né, de animais. E aí, uma reflexão super interessante de ser feita, tá certo? Nesse formato aí do Rentas, tá certo? Observem, tá certo? O tipo de fonte utilizada também, fonte branca em caixa alta, para especificar a informação com a estrutura, a espessura mais grossa, né? E a fonte não tão forte, no caso, não tão alta, não tão grande, né? No caso do subtópico de baixo. Isolamento não é para todos, denuncia o tráfico de animais, tá certo? Observem que aqui tem um jogo bem bacana, que não tem nenhuma borda preta na informação principal aqui, mas aqui tem uma borda preta, vocês observam? Tem umas bordazinhas pretas bem legais. E aí você tem que fazer a comparação contínua, tá? Entre o que está em cima e embaixo. Tem um contraste, tá? O contraste do branco com o preto aqui, que fortalece, tá, o jogo de informações. Qual é o contraste aqui? Um branco mais forte, tá certo? Sem a estrutura do preto bordejando. E aqui um branco mais fraco, tá certo? Com a estrutura do preto bordejando, fazendo borda, tá certo? Isso é fundamental para dar mais visibilidade ao texto também, tá certo? Certo? Então, pensem na estratégia utilizada. O nome varia do animal, porque o animal varia também, na correspondência com a foto o nome varia, e ao mesmo tempo, tá certo? O tempo de aprisionamento varia. Todas as fotos
tratam de animais que estão aprisionados, não é? E exatamente nesse sentido é que tem um reforço dessa informação aqui. O isolamento não é para todos, tá certo? Então vamos lá, gente. Outra propaganda muito boa, tá certo? É essa aqui, tá certo? Que utiliza muito bem o texto, tá certo? Observem. Agora vamos aqui ver o que tem escrito. Nós já desrespeitamos as leis da física, da engenharia e da economia. Por favor, respeite as de trânsito, tá certo? Novo up, motor TSI, potente e econômico. Ou seja, está aí criando um texto que está ligado à superação das leis da física, tá certo? Superação de alguns paradigmas científicos. E nessa superação de alguns paradigmas científicos, tá certo? Se está falando aí da ideia de aventura, mas ao mesmo tempo que se fala da ideia de aventura, se fala da ideia de prudência no texto. Nós já desrespeitamos as leis da física, quando o homem foi para o espaço, foi para a Lua, né? Leis da engenharia nós já desrespeitamos, e da economia, né? O homem foi dotado da capacidade de superação o tempo todo, tá certo? Desafios, né? E produziu novas tecnologias que pudessem superar algumas leis científicas básicas, né? De todo modo, apesar do homem superar essas leis através das tecnologias que ele cria, tá certo? Se sugere aqui que o trânsito seja respeitado, tá certo? Não desrespeite essa lei. Então tem um jogo ambíguo de contraste aqui, tá? Tudo bem que o homem tem a capacidade de transcender as leis que estão colocadas do ponto de vista da física, da engenharia e da economia, mas por outro lado, se sugere que a lei do trânsito, que é uma lei também, que apesar de tudo é uma lei feita por humanos, seja respeitada. É a propaganda da Fazalto, tá certo? E um textinho embaixo dizendo: você nasceu para isso. Fazalto, você nasceu para isso, né? Tem que saber até que ponto esse slogan aqui reforça ou não a comunicação que está aqui em cima. O que menos importa no caso agora é a gente detalhar essas informações. Eu quero que vocês observem, tateiem, experimentem e estabeleçam aos poucos as conclusões de vocês, tá certo? Mas existe a possibilidade da gente problematizar a natureza do slogan, né, que fica aqui embaixo, tá? Do nome Fazalto, e o restante dos textos que ilustra a imagem, né? Que mistura foto e ilustração. A imagem mistura foto e ilustração. Observem o uso das cores, né? O texto está colocado com cores que tem a ver com a escolha do designer para representar a pista íngreme, na verdade, assim como os tons cinza azulados do carro, tá certo? Existe uma harmonia entre as cores utilizadas. Então preste atenção nesse sentido também, tá certo? Outra propaganda interessantíssima, tá? Olha que legal. Diz assim: os livros escrevem pessoas, tá certo? Mein Kampf, Minha Luta. Mein Kampf, Minha Luta é um livro escrito pelo Hitler. E de dentro do livro, né, que foi escrito pelo Hitler, sai o Trump, né? Ao invés de sair o Hitler, sai o Trump. O Trump substitui a figura do Hitler. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem fala, quem redige texto também produz realidade. Tá? E quem escreve coisas ruins, quem escreve coisas problemáticas, quem escreve coisas para o mal, está produzindo pessoas ruins também, porque aquele material que está sendo produzido pode influenciar enormemente as pessoas que vêm das gerações posteriores, tá certo? É isso que está sendo dizido, é isso que está sendo dito. Os livros escrevem pessoas. Os livros escrevem pessoas. O que os livros escrevem pessoas? Como os livros ficam para a história, eles produzem sujeitos, produzem personagens, tá certo? E ao produzir personagens, situações ambíguas são produzidas também, na verdade, situações super ambíguas. Você não sabe se você está produzindo sujeitos bons ou monstros. Os livros produzem consciência, os livros produzem educação, e no meio dessa educação você tem sujeitos sendo produzidos. Os sujeitos também são frutos das experiências que eles acumulam, não só em relação ao seu cotidiano, quando se relacionam com os outros, mas os sujeitos também são produzidos a partir daquilo que eles leem, da sua cultura, né, dos seus hábitos de leitura. Tá? Por outro lado, né, o livro A Cor Púrpura produz personagens como Nelson Mandela. Tá certo? Livros escrevem pessoas. Tá certo? Em cima disso, você tem a relação entre texto
personagem e imagem. Isso aqui é a propaganda para o dia do livro, tá certo? É bem legal, né? Eu gostei bastante, tá certo? Então, gente, esse é o conjunto de propagandas que eu gostaria de mostrar do ponto de vista textual, que envolve imagens estáticas, tá certo? Nosso objetivo agora é falar de propagandas famosas em comerciais de televisão, tá certo? Eu gostaria que nós observássemos e fizéssemos comentários em cima dessas propagandas. Vocês podem ir comentando no chat e, à medida que vocês vão comentando no chat, a gente vai desenvolvendo novas ideias. A primeira das propagandas que eu gostaria de mostrar para vocês é essa aqui. Olha que bonito. Vamos prestar atenção. Um prato deve ser bem colorido. Quantas vezes eu ouvi minha mãe dizer essas palavras? Acho que a primeira lembrança que tenho é dela me dando frutas e repetindo sílaba por sílaba os seus nomes e cores. Eu, certamente meio babado com meus dentinhos de leite, me divertia ao ouvir abacaxi amarelo. Depois, ela foi me ensinando a gostar do laranja do mamão, do marrom do kiwi, do roxo da uva. A melancia, dizia ela, como que revelando uma surpresa, é verde por fora e vermelha por dentro. Às vezes eu entendia, mas muitas vezes não. Acho que eu tinha uns 6 anos quando finalmente percebi. Ou melhor, percebi que não percebia. Ajudava ela no mercado quando me pediu que pegasse uma dúzia de maçãs verdes. Mas eu voltei com as vermelhas. E quando ela me corrigiu, confesso que também corei um pouco. Hoje, a gente sabe que não importava o quanto uma mãe tentasse, era impossível fazer alguém que é daltônico ver tantas cores. Mas também era impossível não ver o quanto ela se esforçava. E por causa disso, minha infância foi um pouquinho mais colorida. Sem contar deliciosa. Pode ficar tranquila, mãe. Não são as cores que fazem um fruto amadurecer bem. É o cuidado. Feliz Dia das Mães. Silvestrin, por uma vida melhor. Belíssimo comercial, né? Comercial para o Dia das Mães, mostrando como o cuidado e esforço das mães torna os dias de um daltônico mais coloridos. Olha que bacana. Dias de um daltônico, tá? Pessoa que troca as cores, tem uma dificuldade de inverte as cores, né? Confunde, por exemplo. Mas esses dias do daltônico se transformam em dias mais coloridos, dias mais bonitos, tá certo? E a narrativa ela é toda construída em cima disso, tá certo? Apresenta-se a dificuldade da pessoa e à medida que a dificuldade da pessoa é apresentada, simultaneamente é falado sobre a importância do cuidado da mãe e o reconhecimento daquela pessoa em relação ao cuidado prestado pela mãe é que é o argumento fundamental do comercial, tá certo? Para gerar aquele impacto emocional. O texto é muito bonito nesse sentido, tá certo? Então aqui você tem, geralmente nos comerciais do Dia das Mães, você tem um discurso, uma narrativa, todo construído com essa base, tá certo? Construído com essa base de produzir emoção, de produzir amor, afeto, tá certo? Mas sempre através de uma linha argumentativa, de um conjunto textual super bem construído, tá certo? E aí tem um outro material aqui que eu gostaria de que vocês observassem. Qual é a estratégia que eu passo para vocês? É que vocês possam ver mais de uma vez cada um desses comerciais. E ao ver cada um desses comerciais, anotem os textos que estão por trás da fala do narrador. Anotem o que está por trás de cada fala que está expressa aí, tá certo? Eu acho que vale a pena fazer essas anotações, porque você começa a ter uma consciência maior em torno do que está por trás da construção de cada uma dessas propagandas, tá certo? Olha essa como é bacana. Vamos dar uma olhada aqui. O tema já é outro. Oi, meu nome é Georgiana e hoje eu vou ensinar uma receita rápida e fácil de se fazer que te ajuda a emagrecer. Precisa disso, de arroz, um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. Coloca um pouquinho de óleo, arroz e água. Mistura bem e tá pronto. Comendo só isso por dia você consegue ter o meu corpo.
Perfeito, né? Dá a impressão de que a criança está passando uma receita, quando na verdade o que é que ela está dizendo? Ela é subnutrida porque se alimenta de certos tipos de coisa, tá? E ela não teve escolha, ela tinha que se alimentar daquilo, tá certo? E aí a argumentação é perfeita. Vamos dar uma olhada novamente? Vamos prestar atenção aqui devagarzinho em cada uma das palavras que ela usa, porque existe uma inversão discursiva, tá? Uma inversão discursiva. Ela está apresentando alguma coisa como se estivesse numa situação complicada, tá certo? E logo em seguida se inverte o jogo e mostra: se você quiser ficar como eu, experimente essa receita, tá certo? É dura a mensagem e ela sai da boca de uma criança e cria um impacto muito grande, tá certo? Foi uma propaganda feita pelo Sesc Goiás, chama-se um programa chamado Mesa Brasil, né? Vamos dar uma olhada. O nome da propaganda se chama Receita. Oi, meu nome é Georgiana e hoje eu vou ensinar uma receita rápida e fácil de se fazer que te ajuda a emagrecer. Precisa disso, de arroz, um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. Coloca um pouquinho de óleo, arroz e água. Mistura bem e tá pronto. Comendo só isso por dia você consegue ter o meu corpo. Bacana, né? Forte. Vamos olhar agora uma variação da mesma campanha. Oi, meu nome é João e hoje eu vou ensinar para vocês como decorar sua casa apenas com materiais recicláveis. Com a madeira que você encontra na rua, dá para fazer uma cama para 5 pessoas. E dá para aproveitar garrafas e latinhas para guardar comida, bebida e outras coisas. Com tijolos, dá para fazer um fogão. Eu vivo apenas com isso. E você? Interessante, né? O primeiro se tratava da ideia de receita, só que é uma receita sarcástica, uma receita irônica, tá certo? De uma pessoa que está mostrando a sua situação de dificuldade, tá certo? Não tenho o que comer e a receita para a minha vida tem sido essa, tá certo? Então, experimente na própria pele ficar magra como eu. Se quiser ficar magra como eu, você fica. Aqui já é um outro tema, decoração. O que é a ideia de decoração? Imagine você ter uma casa totalmente montada de produtos reciclados, tá certo? Que não são bem manufaturados, bem industrializados também. E a pessoa catou todos os materiais para a construção da sua casa do lixo, né? Vamos dar uma olhada novamente, tá certo? E aí tem a mesma pegada discursiva, só que no contexto da ideia da moradia, né? Vamos lá. Oi, meu nome é João e hoje eu vou ensinar para vocês como decorar sua casa apenas com materiais recicláveis. Com a madeira que você encontra na rua, dá para fazer uma cama para 5 pessoas. E dá para aproveitar garrafas e latinhas para guardar comida, bebida e outras coisas. Com tijolos, dá para fazer um fogão. Eu vivo apenas com isso. E você? E a frase de impacto para fechamento é a seguinte: eu vivo apenas com isso, e você? Né? E aí como ajudar? Tá? Eu vivo apenas com isso, e você? Né? Precisa refletir sobre essas questões, são propagandas de impacto. Né? Aqui o tom do garoto parece um pouco mais sério do que o tom envolvido na narrativa da menina. Né? Ambos criam um impacto emocional, assim como essa primeira propaganda que tinha sido mostrada aqui. Tá? Mas comecem a perceber que aqui o foco é a fome, aqui o foco é a ideia de insalubridade e materiais utilizados para a moradia de gente pobre, que os pobres catam lixo, né? E usam materiais para construir suas moradias, materiais do próprio lixo, ou seja, a condição de vida é muito ruim. Aqui se trata de um discurso, a narrativa voltada para o Dia das Mães, né? Cada texto utilizado, né, que está na boca das personagens, tá certo? Ele tem uma especificação, ele tem uma peculiaridade. E a primeira coisa que eu gostaria que a gente fizesse é treinar esse olhar, a peculiaridade de cada texto por trás das falas de cada um dessas personagens. Vamos olhar mais um caso aqui. Eu sou ilustrador e faço trabalhos em aquarela.
Dentro dos meus trabalhos eu procuro misturar as cores e retratar bem a natureza, assim, formas fluidas, geométricas, e as cores são sempre muito presentes na minha vida desde criança. Isso é uma coisa que vem me acompanhando até hoje, nesses meus trabalhos de ilustração. Olá, como você se chama? Meu nome é Ana Maria. Me conta um pouco da sua história. Eu, há um ano atrás, fui diagnosticada com câncer de mama. Meu chão se abriu, eu não sabia o que fazer. Eu perdi cabelo, eu perdi cílios, sobrancelhas, mas eu nunca perdi a fé. Meus dias estavam nublados e veio meus girassóis para me dar a luz que eu necessitava. O girassol é aquela flor que nos dias nublados elas se viram para o outro para dar luz. Se você pudesse resumir sua história em um sentimento, qual seria? A cura. Meu nome é Poliana, eu tenho 22 anos. Obtive, através de um acidente, a lesão do plexo braquial. Há 5 anos eu venho fazendo esse tratamento em recuperação aos nervos, que afetou meu braço. E assim tem sido a minha vida desde quando aconteceu o acidente. Teve dias que eu estava super bem, mas também teve dias que eu tive super mal. E eu só queria chorar, e eu só queria ficar no meu canto. Hoje pode ser que eu tenha chorado, tenha sido um dia sofrido, mas amanhã é um dia que eu vou voltar a sorrir e acreditar que vai ser um dia novo. Qual sentimento tu daria à tua história? Seria gratidão. Eu orava e eu olhava para o meu pai, para minha mãe, e eu dizia, não, eu vou conseguir. Então, eu me sinto muito amada por todos eles e é uma coisa que nos dá força, você se sentir assim por alguém. Meu nome é Romério. Eu tive uma infância muito gostosa, porque eu tive 2 pessoas muito importantes na minha vida, que foram meus avós. Então são pessoas que marcaram muito. Até hoje eu sinto falta deles, tudo. Teve meus pais também, mas meus avós foi primordial. Eu via meu avô às vezes descer de cima de uma serra, ele com 65 anos, com um balaio de palma na cabeça, e vinha assobiando como se a vida para ele estava coisa melhor do mundo. Então essa raiz está dentro de mim e eu tento levar isso para o meu filho. Todas as mães nossas dizem assim, você vai saber o valor de mãe e de pai quando você for pai, aí você vai saber. E hoje realmente eu vejo isso e faço por onde dar o melhor ao meu filho, através do meu trabalho, do meu sucesso, das minhas conquistas. Cada caso, um caos. Cada caso... Então eu vou começar por você, Ana. Eu ouvindo tua história, eu pensei no que a borboleta pode te representar, que seria uma nova fase, depois da metamorfose. Usei a cor amarela e cor vibrantes para te lembrar que precisa ser alegre. Também escutei uns detalhezinhos que eu gostei, que eu acho que te ajudou a reconhecer o quadro, que foi o girassol. O teu, eu escolhi um galhozinho, uma planta se renova. Então, um galho novo significa isso para ela, assim, essa renovação. Eu acho que você é bem religiosa. Então, eu pensei na pomba, depois do dilúvio, que ela traz um galhinho no bico. Então, eu trouxe isso aqui tudo para tu lembrar de se renovar. Eu ouvi a tua história, é uma história muito rica. Eu fiquei bem feliz ouvindo isso tudo. Eu pensei num animal, representar um animal toda essa história, O azul simboliza segurança, e amarelo, que é energia, confiança também. E tentei resumir tua história a um elefante, um animal forte, inteligente e sábio. Cada história é símbolo. Sentimentos têm cores. As falas têm imagens e símbolos. E aí no final, o Dragão das Tintas, todo sentimento em cor, Interessante, Cria-se todo aquele impacto emocional, tá certo? Para no final expressar o que estava em jogo era uma empresa que vende tintas, tá certo? No entanto, foi preciso produzir aquela relação entre a narrativa de cada caso específico com o artista que poderia desenhar e dar cores à história de vida, implicada nas narrativas de cada uma daquelas personagens, tá certo? Isso é redação publicitária, é a imagem de impacto. A argumentação ela é perfeita, porque no final o coroamento da propaganda se dá
se dá através da logo, se dá através do slogan, no fundo. Seus sentimentos têm cores? Quais são essas cores? Dragão das Tintas, todo sentimento tem cor. Percebe? Isso é interessante, né? Da narrativa dos casos particulares, do desenho, as cores, a marca da empresa. Esse é o argumento. Cada etapa, um de cada vez, vai servir de pano de fundo para a produção do comercial. Tá certo? E é só texto. A argumentação é que constrói a produção do comercial. Essa é a importância da redação publicitária. Por isso que na redação publicitária você também tem roteiro para TV, roteiro para rádio, tá certo? Roteiro para imagens audiovisuais, né? Roteiros para obras audiovisuais. Ok? Mas vamos aqui, vamos para mais uma propaganda para a gente encerrar. Voltando aqui, para a gente encerrar esse primeiro bloquinho, tá certo? Vamos observar aqui. Isso aí, vamos lá! Mostra quem você é! Vai! No começo, eu não sabia bem quem eu era. Você não é mulher. Completamente diferente, né? Muito diferente. Então eu tive que lutar para descobrir. Eu lutei para mudar o meu nome. Lutei para me vestir como uma garota. Eu lutei para me tornar uma mulher. Eu tive que enfrentar preconceitos por toda a minha vida. Lutando contra a risada deles. Contra comentários que eles faziam. Você não é homem. Quem sou eu? Eu sou a mulher que está vencendo o mundo inteiro. Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial da luta. E por decisão unânime, a vencedora é Observemos o que tem escrito aqui, ó. Anne Viriato é uma mulher trans, atleta de MMA. Mesmo podendo lutar contra mulheres, Anne decidiu enfrentar homens. Ela já participou de 3 lutas e venceu todas. Esse pequeno texto que está no final aqui da exposição é um texto muito bem feito que finaliza, certo? A narrativa da história de vida dela, certo? Que começou no iniciozinho do material audiovisual e foi até o fim, tá certo? E aí esse texto ao lado dá o fechamento, tá certo? Então você tem a seguinte estratégia, conta ela mesma contando a história de vida dela e logo em seguida, certo? Aquilo ali passa a ter um fechamento na forma de um texto, tá? Que dá acabamento ao que ela é no presente, o que a personagem é no presente. Primeiro a história de vida que relata o passado, tá? Para poder mostrar como o presente da pessoa virou aquele presente. Está se falando aqui, né, do MMA, mas principalmente dela como uma marca, como uma atleta de MMA, né? Que é a mulher trans que escolheu enfrentar homens, tá certo? E junto com isso a gente sabe por que ela escolheu isso, qual foi a opção dela por isso. Por que ela escolheu isso? Em função do conjunto de desafios que a vida colocou para ela, tá? Perante o fato de que ela não conseguia se encaixar nos grupos dos quais ela fazia parte e ela era profundo objeto de preconceitos. Então como é que ela poderia lutar e transformar, né,
pegar todo o desejo dela e colocar aquilo nos ringues, enfrentando homens. Foi essa a sacada, tá? Muito bem feito o comercial. E com essa primeira parte aqui, tá? A gente fecha esse primeiro bloco da disciplina. Nós daremos continuidade, tá? Continuando essas avaliações na sessão seguinte. Um abraço, gente. Até já.